Bom, bem-vindos ao Estúdio X. Hernani já é um amigo de longa data, ela também, os demais estou conhecendo agora. Essa palestra é uma sobre a Casa Daros, faz parte de uma vontade que a gente já tinha há algum tempo aqui no Estúdio X, de fazer umas palestras multidisciplinares, que era de pegar uma obra na cidade e tratar essa obra a partir das diferentes especialidades envolvidas nesse projeto, que foi um pouco provocado pelaquela conversa que a gente teve no Terraço do Mar naquele dia. Bom, eu acho que essa palestra também se encaixa num outro grupo de palestras que a gente tem feito aqui sobre espaços destinados a abrigar obra de arte. No mês passado a gente teve a apresentação de alguns projetos sobre de pavilhões para Inhotim e também sobre o mar. Bom, para hoje a gente tem 5 convidados. O Hernani Freire, que é graduado pela FAO, UFRJ, sócio titular do escritório Hernani Freire Arquitetos Associados. O Hernani tem uma longa trajetória de projetos ligados a edifícios históricos e de transformação desses edifícios, muitas vezes edifícios, uma destinação pública ou espaços para o público. A Isabel Balester é sócia do Hernani no escritório, também participou do projeto da Casa Daros, também graduada pela FAO-FRJ e tem uma especialização em equipamentos culturais na École d'Architecture de Paris, Villemont. A gente tem aqui também o Geraldo Filizola. O Geraldo Filizola é professor da PUC, assim como o Hernani, engenheiro calculista, formado pela própria PUC em 1972 e já participou de alguns projetos importantes, como a reforma do Teatro Municipal e o projeto do Museu de Arte do Rio. A Mônica Lobo é formada arquiteta também, formada pela Santa Úrsula, se especializou em iluminação e também participou de diversos projetos importantes, como o próprio Casa Daros, o Museu da Imagem do Som, está trabalhando no Museu da Manhã e Biblioteca Nacional, entre outros. E a Regina Pontinho de Matos é arquiteta especializada em restauração, graduada pela PUC Campinas, foi diretora do INEPAC e até hoje ela é membro do Conselho de Tombamento. Bom, agora eu vou passar a palavra ao Hernani, que vai conduzir essa conversa. Alô? Bem, boa noite a todos, obrigado pela presença. Agradecer o convite ao Pedro Rivera para esse bate-papo aqui no Estúdio X. Estava fazendo uma observação que eu suponho que essa seja a mesa com maior índice de maturidade que já ocupou aqui o Estúdio X, que é o Reduto de Arquitetos Jovens, e nos sentimos muito felizes com isso. E a proposta, eu acho que revitalização é um tema que nos interessa. E nós, está aqui conosco também Branca Rabelo, que não está na mesa, mas a nossa é a sócia mais jovem do escritório, chama a atenção aqui, e está nos ajudando nessa apresentação. Nós, como o Pedro já falou, temos aqui, somos meio pioneiros no Rio de Janeiro desse tema da revitalização. Lembro aqui de alguns trabalhos, eu acho que a partir da década de 80, quando a própria terminologia revitalização e requalificação de edifícios ou de prédios ou de interesse histórico e arquitetônico, não se falava muito nisso. Lembro, me ajuda do Glauco Capello ter feito o Paço Imperial, Dr. Alcides Rocha Miranda, a FUSB, a Fundação Universitária Zé Bonifácio, um trabalho belíssimo também ali em frente à portaria do IAT, em Avenida Pasteur. E nós partimos de um trabalho para uma residência, mas que conseguiu se aplicar nisso todos os princípios e todos os conceitos de trabalho de requalificação, que seja intervir no imóvel, mesmo sendo um programa de habitação unifamiliar, tentando usar todos os conceitos de revitalização, porque a gente entendia como revitalização.
umas imagens aqui que a gente passa rapidinho. Nosso escritório, que esse talvez tenha sido o primeiro ensaio de revitalização, a gente não tem muita consciência disso, mas isso, estamos falando em 1975, é uma vila dos primeiros anos do século XX, é uma vila de 1902, e que meio inconscientemente ou meio ingenuamente se fez um projeto que perdura até hoje, com pequenos ajustes, é um local de trabalho delicioso. Isso é um trabalho em Petrópolis, que teve um restauro numa casa principal, Avenida Ipiranga, centro histórico, tombamento do IFAM, e posteriormente um trabalho de intervenção no anexo, construído entre duas igrejas, a Igreja Presbiteriana e a Catedral de Petrópolis. Largo Boticário também, nos bons tempos, isso é 1988, se não me engano, que também foi um projeto, como eu já falei, que a gente conseguiu colocar aí todos os pressupostos que seria um trabalho de revitalização. E muito interessante que é uma residência onde se praticou um certo micro-urbanismo, uma ligação com a passarela metálica com o próprio pavimento do Largo Boticário, se gira a casa em 180 graus, se esvazia por dentro e reorganiza espacialmente todo o projeto. Parque das Ruínas, que é um projeto, um espaço público mais conhecido, também se conseguiu fazer. Essa bateria está acabando. Conectar com o Museu da Chácara do Céu, e foi um projeto que teve bastante êxito, bastante sucesso, foi bastante reconhecido, frequentado e até hoje perdura na paisagem de Santa Teresa. A CAL, que esse demorou muito, a obra foi uma obra feita com recursos próprios, é uma extensão do centro, é o Centro de Artes e Laranjeiras, e é uma extensão deles na Glória, fica ao lado da Licença Portuguesa, e houve uma mudança de postura de programa durante o próprio período de obras. Ele hoje é uma Universidade de Artes Cênicas. Não é um projeto grande, mas é um projeto muito interessante. Também o programa Novas Alternativas, Francisco Muratório, Subida Santa Teresa, e se recuperar um imóvel que estava em ruínas e se recompor volumetria e distribuir aí algumas unidades de entre 25 e 40 metros quadrados. Anexo do Museu da Chácara do Céu, e isso, de uma certa forma, é uma intervenção à arquitetura moderna brasileira, uma extensão do projeto Vladimir Alves de Souza, no Alto Santa Teresa também, que é conectado com o Parque das Ruínas. Isso a gente acabou faz há pouco tempo, começaram as obras há pouco tempo. É um projeto de longo prazo, é um ato de fé, porque a gente trabalha nisso com grandes intervalos há 12 anos. Então, os arquitetos são habituados a essas longas jornadas. Um estudo preliminar para o Itamaraty, para transformar o Palácio Itamaraty na antiga Polarga no Museu da Diplomacia Brasileira. Também tem aí uma intervenção com uma certa prática de micro-urbanismo, quando se gira, entre aspas, naturalmente, o edifício e faz o acesso principal pelo Palácio Duque de Caxias, pelo antigo Ministério da Guerra. E tudo isso porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem características muito especiais. Uma geografia peculiar, tem uma presença fortíssima da natureza e poucos terrenos disponíveis para novas construções.
mas com enorme possibilidade de projetos de intervenção, na medida que o Rio foi capital da colônia do Império da República e se construiu aí, se investiu muito em infraestrutura urbana e prédios de muito boa qualidade arquitetônica e quando não arquitetônica, com boa qualidade construtiva, né, ao longo de muito tempo, e que começaram a ficar ociosos quando a capital mudou para o Brasil. E mesmo falando aqui para arquitetos, eu acho interessante sempre estabelecer uma diferença entre intervenção e restauro. Nós somos arquitetos da intervenção, né? Aqui minha Marcos, que sempre nos auxiliou na questão do restauro propriamente dito, para nós entra como disciplina, por mais importante que seja, e Geraldo Filizola, que também, não só no escritório como na PUC, a gente sempre defende a entrada da estrutura desde as primeiras ideias, quando não ela encaminha, quem abre, na verdade, caminho para o próprio partido arquitetônico. A presença da estrutura e do restauro são duas pontas do nosso trabalho. Intervir no prédio de interesse histórico e arquitetônico, eu acho que é fazer arquitetura na melhor expressão da palavra. É uma atitude que transcende a mera recuperação estilística, estrutural, ou de outros componentes técnicos da materialidade da obra. Um arquiteto chamado Fábio Miller, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, li outro dia um artigo dele, que ele dizia que a estratégia projetual, não sei se era exatamente isso, num projeto de intervenção, achei isso muito interessante, talvez seja você tentar aproximar o passado do presente, né? Tentar diluir as diferenças entre o passado e o presente, e aí a arquitetura encontra um caminho, encontra um lugar para a sua expressividade, e neste equilíbrio, né, ou desequilíbrio, dependendo do projeto, entre o velho e o novo, é que eu acho, e aí a opinião é minha, que se estabelece o caráter de intervenção. Existem intervenções mais exuberantes, existem intervenções mais silenciosas e existem, vamos dizer, revoluções silenciosas também, né? Dá um pulo aqui na coleção Daro Latinoamérica, que foi quem provocou a compra do imóvel do antigo Ducandário Santa Teresa, do imóvel de Botafogo. É uma coleção que estava sediada na Suíça, estava mantida na Suíça, em Zurique, da Suíça alemã, e é uma coleção de arte de vanguarda latino-americana, formada dentro dos melhores critérios de artísticos, com curadores da melhor qualidade. Existe uma dona do projeto, que é uma ex-mulher de um super empresário europeu, do empresário suíço, gente com tradição de coleção, são colecionadores há gerações, e partiu para comprar uma coleção com orientação de curadoria artística e técnica da melhor qualidade, e eles estavam procurando, passaram por Cuba, passaram por São Paulo, passaram por Buenos Aires, e dona Ruth Smitterheim, que é a dona do projeto, se apaixonou pelo prédio que é o prédio objeto aqui da nossa intervenção, né? O edifício é um exemplar expressivo da arquitetura neoclássica carioca, e Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, acho que 1866, por aí, né? Funcionou originalmente uma sede de fazenda, um orfanato de meninas, um educandário, e a última coisa que funcionou, que talvez essa geração que está por aqui possa lembrar, foi o Colégio Anglo-Americano, né? Nós entramos nisso em 2008, né? E se uma intervenção num prédio de interesse histórico e arquitetônico deve partir sempre de uma leitura muito minuciosa, muito detalhada do edifício original, nós, nesse caso, temos duas pré-existências: o edifício em si, e existiu um anteprojeto do Paulo Mendes da Rocha,
e não, obviamente não poder deixar de se levar em conta que o arquiteto de uma enorme expressão e do qual nós somos grandes admiradores também. Então partimos justamente dessas duas vertentes. A Casa Dados, a administração, a curadoria, estava revendo, não sei se a partir da crise mundial de 2008, da crise da economia, eu acho que eles caíram em si para rever o programa de necessidades e resolveu-se então se modificar o programa. Foi aí que nós entramos. Então, começamos a desenvolver o projeto do Paulo e depois houve uma série de modificações no encaminhamento das coisas. Foi quando nós entramos e assumimos completamente a autoria do novo projeto. E entramos estabelecendo diretriz. A obra já estava começada, que foi um erro de origem, se começar uma obra daquele porte, sem um projeto, Regina é testemunha disso, sem um projeto executivo pronto, né? Uma coisa que eu acho que se sofreu desse mal até o fim. Mas entramos no meio dessa coisa e resolvemos estabelecer algumas diretrizes básicas para essa nova versão. O projeto uma proposta do projeto do Paulo, né? Os pátios simétricos, que são um elemento arquitetônico expressivo dessa tipologia construtiva. Havia uma ocupação razoavelmente grande. Os dois quadrados nos dois pátios, você tem um auditório e uma reserva técnica, tinha uma ponte com a biblioteca, duas passarelas que ligavam esses blocos centrais. E nesta revisão do programa, eu acho que houve aí uma parada para reflexão. Isabel me ajuda se foi isso mesmo, mas eu acho que precisou se pensar muito e propor abrigar todo o novo programa enxugado agora nessa ocasião. Dentro do casco, nós tínhamos, para vocês terem ideia, 11.500 metros quadrados de área construída, né? E a ideia básica do projeto foi abrigar todo o programa de necessidades dentro do casco original, do casco antigo, né? E liberar completamente os pátios e recompondo, de uma certa forma, a integridade desse pátio. E dessa vez, eu acho que com todo rigor, o pátio, houve uma escavação de 60 centímetros, depois se recuperou 30. Esse pátio é pavimentado com piso elevado, onde se faz a drenagem pelas juntas do piso. Ele é absolutamente nivelado, livre de qualquer construção, não aparece nenhuma caixa de dispersão, e ele está também nivelado com as soleiras, com o nível da loja que é circulação coberta em toda a sua volta. E, naturalmente, tratava-se de uma proposta inegavelmente interessante do Paulo Mendes da Rocha, incorporar soluções e detalhes do projeto anterior que se ajustavam à nova realidade projetual. Agora, me ocorre porque há 2 semanas atrás inaugurou o Rijksmuseum de Amsterdã, foram 10 anos de obra, né? E cavaram 9 metros. Né? E uma matéria que eu tinha lido semana passada, eles fazem assim, põem nas nuvens a competência e a ousadia dos engenheiros que possibilitaram a ligação subterrânea de 2 pátios, que é um dos carros-chefe do projeto. Nessa nova versão do projeto, a gente procurou investir na reorganização espacial do conjunto, uma nova definição do percurso, na utilização de tecnologias contemporâneas e do prédio original, se identificar e potencializar as facilidades e elementos arquitetônicos característicos da construção original. Eu acho que aí se aplica bem essa questão da aproximação dos 2 tempos, né? E tentar navegar, pelo menos para que o prédio original não oprima as possibilidades de solução arquitetônica contemporânea, principalmente em relação ao uso. Depois começa a se equacionar a coisa de forma a que esse diálogo entre os 2 tempos se dê de uma forma harmoniosa.
Havia também uma série de exigências técnicas da museografia e tiveram muita importância, não só os rigorosos trabalhos de restauro, que houve um trabalho de restauro primoroso, e lá existe, além da qualidade, da profundidade dos trabalhos de restauro, existe a questão do multiplicador, porque são quantas janelas, Virginia? 500 janelas, 800 portas, e muita coisa. O multiplicador realmente é assustador, e quem já foi lá vê que tem um esmero fantástico em todas as ferragens, em todas as madeiras, e que está tudo realmente colocado, toda a parte de restauro é muito presente e muito caprichado. E se estabelecer diretrizes e conceitos para a elaboração dos projetos complementares, com soluções mais adequadas, que se ajustassem e fossem condizentes com o prédio da importância dele. Um dado importante na Casa d'Arte, que é uma pena que eu não sei como poderia ser, é o que não se vê, o que está por trás dos forros, por trás dos painéis museográficos, a obra dotada de altíssima tecnologia de iluminação, a iluminação da Mônica. Quando nós chegamos, a Mônica já estava, tem tecnologia de controle de umidade, ar-condicionado, passarelas metálicas para manutenção, que é uma cultura que a gente não tem muito, mas lá tentou-se providenciar que toda a questão da manutenção fosse feita com a maior facilidade possível. O processo continuamente revisto ao longo de toda a implantação. Nós ficamos lá quase 5 anos, com o escritório montado dentro da obra, que chegou a ter 10 pessoas, ou muito perto disso. Sempre atentos a esses princípios que foram estabelecidos e que a gente estava checando toda hora. Quer dizer, o conceito e o desenho das soluções propostas em todas as escalas eram claramente legíveis e são claramente legíveis ao visitar a obra. É fácil identificar quem é quem em cada um dos seus tempos. Desse novo objeto arquitetônico, resultado dos 2 diferentes tempos, o antigo e o novo convivem, contam história e têm significado. A experiência do projeto Casa d'Arte sugere alternativas e aponta o caminho para a recuperação do nosso patrimônio arquitetônico. Através da adaptação aos novos usos, os antigos e sólidos cascos históricos, que são invólucros do passado, podem se tornar artefatos do futuro nessa nossa cidade que, por natureza, é aberta às transformações. Isabel vai para o projeto mais detalhado. Bom, eu vou falar um pouquinho mais assim da experiência na obra, as principais intervenções. Então a gente já falou aqui do pátio, que houve o rebaixamento no pavimento térreo. O pavimento térreo, ele tinha um pé direito muito reduzido e que seria bem difícil a gente aproveitar para uma área que ia receber público, Então, essa foi uma intervenção muito importante, que então foi rebaixado. A gente ganhou 30 centímetros no pé direito, que no final, com o rebaixo de forro, instalações e tal, ficou com o pé direito de 2,5, que ainda é um pé direito limite, Mas acho que atendeu bem a proposta, Uma das coisas também importantes foi a retirada de todos os elementos, os puxadinhos, tudo que tinha sido construído inadequado, A gente vê a marca de algumas coisas, A nova configuração aqui na chegada da escada, Aqui no fundo também, onde tinha, uma área inclusive que não tem visitação hoje, Quando a gente recuperar o anexo, provavelmente as pessoas vão ver mais um pouquinho essa parte, mas era uma área no fundo do prédio, que foi demolida e a gente construiu uma nova área técnica ali. Os vasos não tem nada a ver, Vão sair daí em breve, vão virar um ofurô na casa de alguém. Se alguém se interessar, inclusive, pode levar, Então, isso daqui, inclusive, mostra que as novas construções são muito poucas, são bem discretas, são as guaritas, áreas técnicas, etc.,
que guarda uma linguagem assim muito simples mesmo, que realmente é para não ter nenhuma interferência com o prédio super grandioso e tal, né? Bom, isso aqui é um grande escombro, o pátio, tem na parte da cobertura lá, tinha todo um acréscimo lá no alto, que o prédio foi liberado de tudo isso, né? Então você vê ali que já foi tudo retirado. Essa parte aqui recebe uma claraboia de vidro que a gente vai ver mais adiante. Todas as portas do pátio, né? Uma coisa importante também, que na verdade eram todas janelas, né? Eram umas cepeiras horizontais, né? E que foram rasgadas para se transformar em portas e fazer essa integração da parte interna com o pátio e com acessibilidade, né? Essa daí também é a parte frontal, onde você tinha muitas árvores misturadas com a alé de palmeiras, e é uma coisa que se decidiu que iria se valorizar a alé de palmeiras, porque era uma coisa muito importante na forma, né, final do prédio, né? Então a gente sacrificou algumas árvores, principalmente essas que tinham umas plantadas entre as palmeiras, grudadas nas palmeiras e tal, e elas foram retiradas para a gente ter essa limpeza na linguagem, na fachada, né? Algumas palmeiras, infelizmente, morreram durante a obra, o que não foi consequência da obra, não. A gente fez várias, eles fizeram muitos testes, muitos ensaios e tal, para ver o que estaria causando, mas inclusive na parte que é mais construída, que é esse lado de cá, que a gente fez uma cisterna, uma caixa de retardo, reuso aqui, nem foi desse lado onde elas morreram, né? Então parece que talvez fosse a própria idade delas, né? Mas enfim, isso não tem uma conclusão. Essa parte também, é uma parte frontal, onde a gente tem o acesso de deficientes e o acesso ao restaurante, que a gente criou uma praça rebaixada, que era para dar também uma certa imponência a essa entrada, não ser uma entradinha numa porta ali, uma porta aqui, né? E que então essa praça tem exatamente o nível interno do prédio, ele já anuncia o pátio até, né? Bom, isso aqui são as portas que foram rasgadas. A gente tem um rodapé que marca muito bem a diferença de nível, né? A gente manteve exatamente o embasamento original e criou com um bit um novo embasamento com granito, né? Ali era uma ventilação da parte de ar-condicionado e tal, que a gente criou alguns acessos ali, né? Isso daí mostra essa abertura dos vãos e as escavações para poder fazer esse rebaixamento, né, com um trabalho árduo, mas que acho que no fim valeu a pena, valorizou bastante essa área toda do térreo do pátio, né? Esse é o resultado. A gente tem aqui uma sala de multiuso com uma estrutura independente, tem um trecho da ala central toda do prédio, né? Porque ele tem os dois pátios, uma ala central e os dois U's, né? Então essa ala central teve uma estrutura toda independente, metálica, que visava, em parte, fazer um reforço no piso para as áreas expositivas, e no vão central, naquele corpo central, a gente criou mais um pavimento. Então essa redistribuição de pavimentos foi feita com uma estrutura metálica totalmente nova, tá? Aqui a gente mostra um pouco como a gente reaproveitou, quando fez a escavação, afloraram as sapatas originais do prédio, né? Então a gente deu uma solução para uniformizar um pouco isso, e porque a recomendação era que a gente não mexesse com essa estrutura. A gente já estava escavando, que já era uma intervenção na estrutura já consolidada,
E então o ideal seria que a gente mantivesse ao máximo, consolidasse, inclusive, porque ela era muito desagregada, né? Conforme a gente ia escavando, saíam umas pedras e tudo, e a gente então consolidou essas sapatas e fez esse acabamento marcando um nível que poderia ser mantido para todas elas, tá? Bom, isso daqui é o pátio, que a gente mostra aqui a área toda nivelada. Isso foi uma coisa bem legal, porque no pátio a gente tem uma grande passagem de instalações, tem uma cisterna com todas as caixas de visita, etc. E, na verdade, nada disso é visível. No final, a gente tem esse piso elevado, em parte é um piso elevado mesmo, outra parte que a gente vê aqui no lado esquerdo, uma área onde o mesmo sistema de piso elevado foi colocado diretamente sobre pedrisco, tá? Mas que é drenante do mesmo modo. A gente vê o dia que chove, em poucos minutos, quando para a chuva, o pátio está limpo, quer dizer, não tem poça, não tem nada, né? E completamente limpo, não temos uma caixa de visita. Quer passar um cabo para uma apresentação tal, você pode embutir nesse piso, né? Você desmonta uma parte, monta o troço. Então, assim, a gente pensa que pode ter alguma instalação durante alguma exposição, alguma obra de arte aqui dentro. Tem uma proposta também de fazer um cinema ao ar livre aqui, né? Então, assim, é um pátio que permite múltiplos usos, né? Essa que a gente mostra um pouco essa redistribuição no corpo central, né? Que é toda uma estrutura nova, com os pavimentos aqui, e é um lugar onde a gente tem todas as circulações do prédio, né? Tem uma claraboia de vidro que ilumina essa parte, dá um clima diferente para a área que é toda de circulações, né? Essas varandas foram aproveitadas na área da administração, que são essas portas aqui. Bom, as novas construções, como a gente mostrou lá, aquela área técnica, tem todas essa carinha aí com a estrutura metálica, uma argamassa com uma modulação, né, bem simples, um quadriculado que se repete nas novas grades e tal, né? Bom, o projeto se fez em 3 fases, sendo que o que está lá hoje, que a gente pode ver, são as fases 1 e 2, que pega o corpo central todo, aquela ala central, um pátio e uma das laterais do projeto, né? Aquilo lá, que é a parte que dá para Lauro Sodré, é o que a gente chama da fase 3, que ainda não está definida, tá? A única coisa que foi feita naquela área foram as fachadas, né, que foram inteiramente recuperadas, as fachadas externas. As do pátio foram só consolidadas, fez uma pintura de manutenção e está aguardando aí a continuidade do projeto, né? Um pouquinho do programa, que foi o programa revisto, né, já nessa etapa onde nós entramos no projeto, né? Onde no térreo a gente tem sala multiuso, tem um auditório, que esses ocupam a parte do corpo central, né? Essa parte em verde escuro aqui é a sala multiuso, a verde mais claro é o auditório. O corpo central mesmo é uma área de circulações, onde você tem o elevador, sanitários, e o acesso a todos os pavimentos, tanto ao térreo quanto ao segundo e terceiro pavimentos, tá? A área azul toda é uma área técnica, né? E a área laranja, cafeteria e restaurante, e essa outra areazinha que é contígua ao restaurante é uma lojinha que vende as coisas lá do museu. Nosso acesso deficiente é essa rampinha aqui, que dá no térreo, que tem uma areazinha azul ali, que leva a pessoa com dificuldade direto para o vestíbulo, onde é a entrada principal do prédio, tá?
Então tá aí, nessa primeira parte aqui a gente tem o vestíbulo com guarda-volumes, né? Uma área grande ali de recepção e a área do corpo central, que são consideradas, são áreas transitórias, que são recepção, circulação, mas que já são áreas que podem receber obra de arte. Hoje mesmo a exposição que está lá já tem algumas obras nessa área, inclusive nesse corpo central, esses vãos que dão para essas duas alinhas laterais, que tem a cobertura de claraboia de vidro, né? E na conformação dessa exposição você não vê essa luz entrar porque eles fecharam, a museografia determinou para ter uma projeção ali, né? Acho que dá para ver, né? Essa área. Então foram fechadas, mas assim, o projeto mesmo prevê que essa área tem uma iluminação bem intensa ali, né? Bom, a partir da sala azul ali, são as galerias de exposição propriamente ditas, que estão mais estruturadas para receber, inclusive a parte de iluminação toda, que tem toda uma configuração de sala de exposição, né? A partir dali, tá? Então, e depois a gente ainda tem essa parte marrom aqui, que é o chamado arte educação. Então, que você tem salas de aula, de workshops e tal, e a sala da esquina, ela é uma sala que pode ser tanto para a exposição da arte educação, de trabalhos que fossem desenvolvidos ali, como uma extensão da exposição. Aí depende da exposição, pode ser que eles ocupem essa sala também, aí eles fecham aquela porta ali, né? Hoje também, a exposição que está lá, como ela está apresentando os trabalhos que foram desenvolvidos pela arte educação, um trabalho que a Daros desenvolveu durante todo o tempo de obra. Então, ela está hoje como salas de exposição, onde eles estão expondo todos os trabalhos dessa fase. Então, tem fotografias, tem uma instalação do Vic Muniz, enfim, uma obra da Iole também, que foram todos que participaram desse processo, né? Mas a gente tem, inclusive, um projeto já com mobiliário e tudo previsto para salas de aula e workshops, etc. Né? Bom, o segundo pavimento é a administração, tá? E o terceiro, a biblioteca, que é uma biblioteca para atendimento com agendamento, né? Bom, a coleção da Casa Daros, não vou me estender sobre, eu nem conheço tudo da coleção, né? Mas a gente quis enfatizar que a gente tem suportes muito diferentes, né? A coleção tem muitas coisas de vídeo, tem obras sonoras, tem obras 2D, vamos dizer, gravuras, que podem ser colocadas então num suporte do painel, né? Enfim, objetos, instalações. Então, enfim, o projeto da museografia prevê tudo isso, né? Então, o conceito usado pela museografia, uma demanda, né? Que são as salas chamadas cubo branco, né? Onde você tem painéis a toda volta. Em alguns casos, como a gente justamente tem que fazer essa mediação entre o prédio histórico e a demanda da museografia e tudo, em algumas salas a gente vai ver aqui ao longo que a gente não fez o cubo inteiramente branco, a gente deixou algumas janelas expostas, tal. E foi dependendo, a gente foi negociando, né? Mas a ideia é que se tivesse um espaço neutro
né, para a exposição. Então a gente fez toda uma estrutura para a colocação dos painéis museográficos, que está aí com reforços, eles são isolados do piso, porque as salas estão todas preparadas para receber um ar-condicionado que fosse insuflado pelo piso. Tá? Na verdade, vocês vão ver que muitas salas têm a grelha, um difusor no teto, tá? Mas mesmo essas salas estão preparadas para uma modificação de ter esse insuflamento pelo piso, tá? Então foi feita uma estrutura especial, que depois o Filizola fala um pouco, né? Para soltar esse painel do piso, né? Todo o forro também tem toda uma estrutura auxiliar para poder segurar não só o forro, como toda a parte de iluminação, ar-condicionado e tal. Filizola quer falar um pouquinho sobre essa Na realidade, a nossa participação aí na Taros foi mais na solução dessas estruturas auxiliares. Tá? Quando a gente entrou junto com a Anani, uma parte da estrutura, principalmente do corpo central, já estava pronta. Então a gente auxiliou um pouco nessa parte das vigas que sustentam a aparelhagem ar-condicionado e pequenos detalhes como esse do painel museográfico, que tinha alguns detalhes que não podia encostar no chão. Então é até uma coisa interessante, porque a gente, os engenheiros estruturais, de modo geral, não estão acostumados com isso, né? A gente trabalha numa outra escala, então é um desafio interessante trabalhar numa situação como essa, que é uma coisa completamente diferente, né? A gente não tem as cargas que a gente tem numa estrutura convencional, mas tem alguns detalhes que os arquitetos são extremamente exigentes e a gente tem que atender para dar o aspecto desejado. Mas uma participação em termos de estrutura relativamente pequena. Ele tá, aqui, por exemplo, a gente vê aqui é o painel, a sala está para cá, para o lado esquerdo, e a gente vê direitinho ali uma sapata que foi toda desenvolvida. Por quê? Porque esse painel tinha que ser apoiado no piso de madeira, né? Tinha que ser fixado no piso de madeira, né? Para poder soltar ele do chão. Então tem uma sapata, tem uma pequena um suporte ali, uma cantoneira. O painel é apoiado, ainda tem uns contraventamentos também. E, enfim, tudo isso são assim detalhes minuciosos que a gente desenvolve junto, troca ideia, e é isso que o Hernani estava falando, né? Quer dizer, a gente gosta o Filizola fica ali, a gente fica alugando ele o tempo todo para desenvolver esses pequenos detalhes que eu acho que dão toda a qualidade do projeto, né? Aqui, por exemplo, atrás do painel, a gente precisava ter essa passagem, inclusive para manutenção das esquadrias. Quer dizer, aqui a gente vê, né? A gente tem acesso a todas as esquadrias. Uma outra coisa importante também, a gente dá essa possibilidade de, numa exposição, ter um reforço para prender uma obra de arte, ter um equipamento. Aqui é um equipamento quem foi lá viu o crocodilo, né? Isso daqui é um equipamento que foi colocado ali para fazer essa projeção. Então todo o cabeamento fica por trás do painel. Então assim, você dá uma liberdade de ação para quem vai montar a exposição, né? Essa parte também é uma parte de reforço da estrutura do piso, né? Isso foi feito em todas as áreas. Então, assim, tem uma parte que é mais preservada, né? Que a gente manteve os barrotes de madeira e tal, mas que foi colocada a estrutura auxiliar para que pudesse suportar as obras de arte, tá? E nessa parte, que era uma parte que o piso foi todo refeito e que não se manteve os barrotes de madeira, então a gente fez uma estrutura toda metálica, né? Mas depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. Para o acesso às obras de arte, tem uma plataforma que faz esse transporte vertical, tá? Mas que vem do térreo, né?
Só que como o térreo tem um pé direito muito pequeno, a gente também manteve, por conta de uma abertura que já tinha sido feita antes da nossa chegada, a gente manteve um portão para acesso das obras de maior porte, tá? Em geral, então, nas exposições eles fecham isso daí. Essa daqui é uma sala que tem tá fechado. E só vai abrir quando tiver necessidade numa X exposição de entrar uma obra com uma altura maior, tá? Esse é por fora o que a gente fez. Porque a ideia é assim, na parte do pátio a gente recompôs a parte de cima que tinha sido rasgada também e deixou só o portão inferior. E nessa área a gente optou por manter toda a abertura, justamente para permitir esse acesso das obras. Tá? Uma outra coisa que foi feita, que a Luana também falou, foram as passarelas na cobertura para acesso a toda a parte técnica, manutenção do telhado. Aqui a gente tem um controle de cupim, né? Também o tempo todo, sempre está vistoriando, acesso às máquinas de ar-condicionado. Então foi feita uma passarela que razoavelmente confortável, né? Melhor do que não ter nenhuma, a gente tem que pular as tesouras ali, mas dá para passar com algum conforto, né? E isso para dizer que quando a gente visita a Casa Davos hoje, parece assim, é um espaço muito limpo, né? E que realmente respeita bastante a estrutura original do prédio. Mas que para fazer tudo isso, a gente tem esses dispositivos ocultos, as coisas que ninguém vê, e que se a gente não contar, né? Quando a gente tem algum amigo que vai visitar e tal, a gente faz uma visita guiada e a gente fala, por trás disso tem isso, tem aquilo. Quer dizer, é toda uma adaptação, né? Para que o prédio possa atender a tudo e, ao mesmo tempo, a gente ficou feliz de ver no final que foi mantida a característica dele, né? A gente entra e realmente sente aquele espaço. Eu acho que assim, valoriza muito o edifício, o que ele era. Tá? Eu acho que é uma intervenção muito sutil e isso é bacana. Tá? A gente tem algumas imagens também, porque a gente no final também fez a parte do projeto de interiores. Tá? Então tem algumas, são sempre linhas muito assim, muito limpas, claras, né? A gente tem a parte do guarda-volumes ali, essa é a recepção, né? Esse é o ateliê de criação, onde tem todos os módulos que a gente criou, desenhou, né? Para atender as atividades de arte e educação. Tem a mesa que é regulável, porque eles têm atividades com criança, com adulto, né? O auditório também feito aqui em parceria com o nosso amigo Jacó Goldenberg lá, que nos auxiliou bastante em toda a parte técnica, na configuração desse auditório. Essa é o térreo, né? A parte do restaurante loja já funcionando. Essa é a loja. E esse é o andar da administração também, onde a gente tem um espaço que é um espaço aberto, comum, onde funcionam todas as gerências, e tem as salinhas da diretoria e do financeiro que foram mais reservadas, né? E aqui a área da biblioteca é um espaço que inicialmente era destinado a escritório também. Então a gente teve uma certa restrição na altura das estantes. Eu acho até que no final até foi bom, porque ficou um espaço agradável, mas a gente não tinha carga realmente para poder colocar uma biblioteca com um volume maior, né? Mas então fizemos uma área mais aberta e com as estantes baixas, né? Com umas salinhas de leitura lá para trás. Então o Filizola pode falar um pouquinho aí da estrutura do prédio. Eu vou falar rapidamente, eu estou meio sem voz,
no final, depois, se vocês quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Tá? Como eu falei antes, a nossa participação foi relativamente pequena no projeto. Já havia uma parte estrutural já definida, já calculada no escritório de São Paulo, extremamente competente, que é o Zavem Campudiano, Frustigal, são dois sócios, tá? Um nome complicado, mas eles são extremamente competentes e tinham feito toda a parte central, no corpo central do prédio. A estrutura é independente, tem alguns pilares redondos, que vocês vão ver quando entram lá, e essa parte, até certo ponto, o conceito é que essa estrutura nova ajudasse a contraventar a estrutura existente. A ideia deles foi essa. Tá? Na parte que a gente fez a intervenção, a gente entendeu que não havia essa necessidade. A carga que ia entrar não era tão grande, era um vigamento para pegar os aparelhos de ar-condicionado, e a gente entendeu que esse cuidado, vamos dizer, não seria necessário. Tá? Eu acho que a intervenção mais complexa e mais complicada para a gente foi exatamente nessa parte do rebaixo. Né? O Hernani comentou lá que rebaixaram 9 metros, não foi isso? Foi. Com 60 centímetros já deu trabalho, eu fico imaginando os 9 metros. 9 metros é mistério, né? Aqui a gente com 60 centímetros já sofreu bastante, então já foi complicado. E, basicamente, em função da dificuldade, vamos dizer, de se entender como é que essas paredes iam funcionar se você começasse a quebrar muito os baldrames. Tá? Óbvio que o prédio não ia cair, mas o que podia acontecer é que no futuro começassem a aparecer patologias em função dessa retirada dos baldrames. Então foi uma negociação meio complicada, mas eu acho que o resultado final ficou muito bom. Né? Então acho que talvez essa tenha sido o maior problema que a gente enfrentou no prédio. Teve uma parte também que não participei, dessa parte de avaliação do madeiramento, foi feito por uma firma de São Paulo, da Universidade de São Carlos, a Chamad, tá? O pessoal da universidade, que trabalha muito bem, quer dizer, eu não participei dessa parte da avaliação do madeiramento. Isso que a gente está vendo agora, então é um trabalho complicado para ver o que pode ser aproveitado, o que não pode ser aproveitado. Essa é um pedaço que eu já comentei, dessa parte das alvoradas. Deixa eu dar só uma... na verdade, houve uma exigência por parte do patrimônio histórico do município, porque o prédio é um bem tombado pelo município, que se mantivessem todas as características da enfilade. A enfilade é a área frontal paralela à rua. Então, toda aquela seção, todas as salas, os ambientes, teriam que ser preservados em sua integridade, inclusive nos barroteamentos de madeira. Por isso é que foi chamada Estamad e foi feito todo o reaproveitamento do barroteamento de piso, mas com um reforço também estrutural, né, aqueles órgãos. Também, como esse barroteamento de piso, originalmente, ele permitia que quem andasse, caminhasse pelo primeiro pavimento, podia escutar no pavimento no térreo. Como foi rebaixado e passou a ser um pavimento habitável, houve também um tratamento acústico desse pavimento. Então, só dando uma... Eu acho que a minha participação ficou por aí, não teve mais grande coisa, quer dizer, dentro daquela conversa que o Hernani falou, a gente trabalha junto no sentido de detalhes que às vezes não aparecem, que a gente acaba auxiliando de algum modo. Mas não teve grande participação, a gente não teve grande participação no prédio. Da mesma forma que a gente falou aqui de intervenção
intervenção silenciosa, existe participação silenciosa. A segurança que o Filizola deu ao estar durante todo o tempo perto da gente nos garantiu propor uma série de soluções que, com tranquilidade, não seria possível sem ele. Está no modéstia, hoje ele está usando toda a modéstia desse mundo. Essa daí é a estrutura independente do piso naquela ala central, né? Essa parte do piso ela foi toda projetada por uma carga de 500 kg por metro quadrado, que é uma carga bastante grande. Tá? E o que eu acho talvez seja uma coisa interessante para se citar é que nessas vigas que a gente colocou no pavimento superior para receberem os aparelhos de ar-condicionado, tá? Sempre tem uma folga, quer dizer, uma viga metálica não trabalha nunca no limite do limite. Tá? Então, essa folga, a gente, vamos dizer, fez um documento onde o pessoal da casa sabe que cargas que eles podem pendurar nessas vigas do teto numa exposição futura. Então, eu acho isso interessante, porque volta e meia em locais que não tem essa orientação, você acaba recebendo um pedido, será que eu posso colocar uma carga aqui de 500 quilos? Né? Então, nesse caso, isso já foi feito nessa fase. Coisa também que eu acho importante também é a questão das alvenarias, né, que são alvenarias mistas de pedra e tijolos e tal. Então, uma coisa importante também foi toda a parte de furações, que a gente precisou furar essas paredes que às vezes tinham até 1 metro de espessura, né? E nisso também a gente sempre recorria ao Filizola para saber onde que a gente podia furar, até que ponto. As vigas metálicas também, né? Porque o térreo, como a gente falou, é muito baixo em alguns pontos, nesses reforços de piso, as grandes, e a gente precisou furar. Então também, a mesma coisa, a gente sempre recorria, quantos furos eu posso fazer, de quanto em quanto, e tudo isso a gente foi negociando e para conseguir passar todas as instalações que a gente precisava, né? Sem ter que rebaixar ainda mais o forno. De que altura a gente podia desbastar, vamos dizer, no baldrame, sem prejuízo para a estrutura do prédio. Em alguns locais o baldrame era muito raso, tá? Então foi feito o pessoal da construtora sugeriu uma intervenção com que a gente chama de jet grouting. Jet grouting é você injetar no solo cimento, uma calda de cimento com um equipamento que roda. Então você acaba fazendo umas grandes estacas de solo de cimento, tá? Com isso você melhora a capacidade de carga do solo. Então nessa situação, principalmente nesse pedaço do corpo central do prédio, a carga que era prevista no piso era grande, era 500 kg por metro quadrado, e essas sapatas eram muito baixas. Então não havia como desbastar essas sapatas e se imaginar que a gente podia ter a segurança necessária. Então, neste caso, foi usado o equipamento de jet grout, que não é comum, é pouco usual, mas foi usado nesse caso para resolver esse problema específico. Isso mostra um pouco toda a parte dos reforços e consolidação do telhado, né? Isso é uma obra que foi feita também anterior à nossa chegada, né? Toda a parte da revisão do telhado. Quando a gente chegou, o telhado estava pronto, né? A única coisa que a gente acompanhou ainda um pouquinho foi a parte das calhas e da execução do sistema que foi usado para recolhimento das águas pluviais, né? Esse
daí é aquele tal vão que foi aberto na fachada, também uma coisa anterior à nossa chegada. Posso falar um pouco? Quer falar? Na verdade, a proposta inicial, o projeto inicial, que era muito mais intervencionista, e para que entrassem os maquinários, enfim, todo esse maquinário para cortar as alvenarias, para, enfim, fazer as perfurações, fazer fundações, reservatórios de água e tudo mais. Então eles abriram um vão enorme que assim me apavorou muito. Talvez foi nesse momento em que eu cheguei. O projeto tinha sido analisado, o projeto inicial do Paulo tinha sido analisado e aprovado pelo município, mas eu considerei assim uma coisa, eu jamais teria aprovado. Eu digo isso do outro lado, porque trabalho no patrimônio histórico, então talvez se tivesse analisado esse projeto, que era um projeto bastante intervencionista, eu teria pensado 2 vezes se eu aprovaria. Acho que hoje feito tem uma leitura bastante diferente. Acho que houve um ganho fantástico só que isso se deve muito a uma evolução do projeto que o Hernani soube entender, o Hernani, Isabel, enfim, uma equipe multidisciplinar e sempre chefiada por Dona Ruth, que como boa suíça queria sempre menos e mais simples, menos e mais simples. Então, a simplicidade nesse projeto teve um ganho no prédio fantástico. Então, quando teve esse rompimento dessa estrutura, eu fiquei muito impactada. Depois desse grande impacto, houve o impacto do corte dos embasamentos de granito. Nós estamos falando em embasamentos de 1,20 m de largura, de espessura. Então, com serras diamantadas, se cortou esses embasamentos. Então, cada uma dessas certeiras que foi cortada sangrava o prédio, senhores, sangrava o prédio histórico. E aquilo, para mim, era uma coisa assim que, puxa vida, eu sou muito preservacionista para deixar fazer isso, entendeu? Sou do patrimônio, então eu falava, puxa, como é que o André deixou fazer isso? Enfim, ou como que deixaram arrebentar uma parede inteira, né, de fora a fora, de cima e embaixo. Mas as coisas foram sendo construídas e o projeto cada vez mais limpo e cada vez uma interpretação deixando à mostra de fato o neoclássico, toda aquela parte daquelas envasaduras neoclássicas. Então, assim, o projeto desenvolvido pela equipe do Hernani, Isabel, teve um ganho excepcional. Por isso eu não acredito em projetos inicialmente acabados de restauração. Acho que o prédio, no decorrer da obra, fala muito para a gente. Eu acho que é um erro, como o Hernani falou, mas eu cheguei, a obra já estava rolando. Mas a própria edificação falou muito para a gente, o que dava para ser feito, o que tinha que ser respeitado. Então, você hoje tem a leitura neoclássica com toda a intervenção moderna. Então, a proposta inicial do Paulo era realmente transformar todas as salas em cubos brancos mesmo, tirando inclusive as circulações da antiga escola, do antigo educandário, que pertenceu à Santa Casa. Então, essa questão dessa axialidade, essa leitura da arquitetura original, talvez tivesse se perdido. Aquelas belas esquadrias, que antes, quando nós chegamos, eram pintadas de branco, elas tinham pouco encantamento. Então, o Paulo, um dia eu questionei, falei, puxa, Paulo, será que não dá para manter essas portas de 2 metros, tanto, né? Quanto? Nem sei, são enormes. 3,60, obrigada, Rodrigo. Então, assim, 3,60 de madeira é muita coisa, jogar tudo aquilo fora para fazer um cubo branco, porque a exposição assim exigia. Sabe que não dá para repensar? E aí, na hora que você começa o processo de restauro, as pessoas começam a ver que, de fato,
são portas excepcionais. Hoje nós temos umas portas porticas de madeirite, enfim, que não tem encantamento nenhum, mas na hora que a gente começa a restaurar e ver a nobreza do material, esse foi o entendimento, e eu acho que esse foi o grande ganho da restauração. Assim, desculpa ter te interrompido. Pode emendar. Então eu vou emendar um pouquinho. E aí foi interessante porque a função inicial desse prédio neoclássico, né, tinha toda uma função religiosa voltada à Santa Casa. Então, como seria essa questão com uma empresa suíça, com uma coleção de arte latino-americana, que não tinha nada a ver com imaginária, com santos e horários e tudo mais. Então, quando a gente entrou, a capela se transformou numa antiga, no hall de entrada, e aí também tinha o convencimento e o saber olhar a arquitetura antiga. Lógico que o couro, tudo mais, essas coisas todas foram saindo, mas a gente começou a procurar vestígios do que poderia realmente deixar como mostra, como símbolo da edificação original. Então essas pilastras, né, elas foram refeitas, as laterais, as vergas também que eram, tinha uma decoração muito sutil, um estuque muito sutil. Então esses detalhes foram sendo reaproveitadas e a recuperação dessas pilastras foi para passar a funcionar com chartes, praticamente, com instalações posteriores. Então, não só se restaurou pela frente, mas por trás ele passa a ter um uso mais moderno. Os tetos também, enfim, as portas como elas eram originalmente, né, mostrando a nobreza dos acabamentos naquela ocasião. Obviamente, lustres, essas coisas não mais conseguiu. E aí a Mônica fez aquela intervenção linda, né? Porque eu acho que o mais difícil é essa conversa entre o antigo e o moderno, não um querendo ultrapassar o outro, mas respeitando. Eu sempre digo que o bom restaurador é aquele cara que não é muito, tem que ser um cara humilde, porque ele está sempre atrás de uma ideia original. Ele não pode ser vaidoso. Então não pode superar a edificação como ela é. E aí eu acho que o equilíbrio foi fantástico. Os ambientes, né, como eram essas escadas, isso tudo, quando chegamos, né, quando a Santa Casa vende, já tinha sido a escola anglo-americana, então muito disso já tinha se perdido. Algumas coisas a gente ainda conseguiu, estão lá, recuperar, mas hoje a leitura é completamente moderna. Então essas estruturas que a gente mostra dos fogos foram todas reforçadas, e os estuques só foram mantidos também na parte da frente, mais com reforços estruturais também, para passar toda a parte de instalações por telhados. Aí é uma foto da antiga piscina, né? E isso tudo se tornou aquele belo pátio de 1.500 metros quadrados, os puxadinhos foram saindo, e aqui a gente vê as seteiras, enfim. Pode passar. E aí é como ficaram as partes internas, sempre combinando o antigo com o moderno. Então você, nessa sala da antiga capela, nos pequenos detalhes você consegue ter sinais e símbolos do que foi. Então as pilastras, os capitéis, os embasamentos, os estuques, a própria bandeira em ferro dessa porta de arco pleno, ela tem as letras do antigo candário, as pias batismais e mármore. São
sinais muito sutis, mas que a gente aproveitou. Coisas de boa qualidade. Essas paredes todas também eram pintadas, obviamente naquela época não se fazia uma arquitetura, embora neoclássica, mas elas também eram marmorizadas. Foi feito todo um trabalho de prospecções estratigráficas, mas não era o caso. Para a finalidade, se recuperar integralmente, só o hall foi recuperado. Então, no vestíbulo, a gente tem a escaiola, né, que estão decapamos, e ela é de um marmorizado excepcional, é uma escaiola muito bem feita, porque ela tem um brilho que é dado quase que brunido, ela chega quase a ser fria como a pedra. O piso de mármore, que é um mármore simples, preto e branco, bem típico da época, e essas portas que tem detalhes de contorno das almofadas, com um rendilhado em ferro belíssimo. Perguntam sobre a questão dos pisos e madeiras. Realmente, quando o pessoal da Estamad veio, eles fizeram a identificação dos vários tipos de madeira, toda a parte da enfilade e vários outros ambientes teve reaproveitamento das madeiras de piso originais, e a complementação de outros ambientes usou-se a peroba níquel, fez um tratamento único, buscando sempre deixar identificado aonde, aqui no caso não, era a área de circulação, mas as tabeiras mostram então os recortes das antigas salas originalmente, que foram adaptadas. Restauro da cobertura, telha francesa, foi feito todo um trabalho de subcobertura com dois OSBs em manta, e todas as telhas originais que casavam, porque telha francesa é muito ruim de casar, então só o pano da frente foram telhas antigas, e o restante do prédio todo com telhas novas, as calhas obviamente refeitas, redimensionadas. Foi colocado um sistema especial de drenagem de águas pluviais, um sistema, talvez o primeiro que eu conheça em prédio histórico no Rio de Janeiro, que é um sistema a vácuo, chamado Beverite, ou seja, você não precisa ter caída das calhas. O sistema de absorção é como se fosse a vácuo, então ele não deixa formar aquela lâmina e drena toda a água pluvial. Parte do revestimento das fachadas, obviamente, como a Isabel falou, alvenarias de pedra e tijolos absolutamente úmidas, e do século XIX, 1866. A ideia foi usar o tempo todo argamassas à base de cal hidráulica, e toda a parte de revestimento. Aí a parte de prospecções, o pessoal fazendo as prospecções estratigráficas, recomposições de guarda-corpos, estuques, e enfim. A Santa, que eu disse que a gente tem uma iconografia antiga, de que logo depois da inauguração não existia, embora seja do Candário de Santa Teresa, essa não é uma imagem de Santa Teresa, sim de Nossa Senhora das Graças, mas a Dona Ruth, quando nós começamos a fazer as proposições de recuperação das fachadas, ela entendeu que a Nossa Senhora das Graças, embora não fosse um prédio de origem católica, ou fosse, sim, era de origem católica, mas não teria esse uso, né? Mas ela manteve a Nossa Senhora, que foi integralmente recuperada. Ela é excepcional, ela é de uma feitura, um planejamento muito bonito, enfim, foi toda restaurada. Aí os detalhes, enfim, isso que o Hernando falou, são os detalhes. Então as esquadrias, obviamente,
A gente teve muita sorte também de eles encontrar uma mão de obra qualificada que recuperou todas essas cremonas, todas essas ferragens que são lindas, que hoje a gente não tem mais. Não saiu nada da obra, tudo foi tratado dentro do canteiro de obras. Era uma coisa que o restauro impunha, que nada poderia ser feito fora. Porque uma porta dessa vai e não volta, evidentemente. Uma ferragem dessa também vai e não volta. Então tudo foi tratado lá dentro. Os ferros batidos, os botões, os fogos. Esse fogo foi todo refeito, ele foi remodelado. Tiveram todos os trabalhos de modelagem, de levantamento, foi refeito com uma estrutura metálica. Aí são as formas para se fazer os moldes de estuque e tudo mais, formas feitas em silicone. Aí é o estado geral das fasquias dos fogos, como estavam os fogos quando a gente começou a tratar. Então não tinha condição de... isso não duraria mais, então a gente realmente optou por tirar esses estuques, fazer a modelagem e colocar a parte de gesso liso, né? E aí já começa a parte da Mônica, que eu vou passar para ela. Ainda não, tem mais alguma coisa aí de estuque? Então vamos lá, a gente vai só ver os detalhes. O restauro do vestíbulo, que talvez tenha sido mais... Porque não tinha nada assim. Tinha sim, nas prospecções apontavam algumas salas decoradas, mas sem grande valor artístico. Então optamos por registrar e não fazermos mais recuperação, porque não tinha porque pisos de madeira, pisos de mármore, restauros específicos. Esse piso foi integralmente refeito, os patamares das escadas externas. Aí a parte do rebaixamento, já eu fiquei muito mais feliz, obviamente, depois de ver sangrar todo aquele vazamento, de que essas portas e esse projeto deu essa leveza. As pessoas podem ler e usufruir desse espaço com muito mais, ele é muito mais generoso hoje. As cantarias, o restauro das cantarias, foram feitas próteses pontuais. A parte de recuperação das pedras costaneiras, nós tínhamos muitas pedras costaneiras que são belíssimas e aí foram recuperadas. Foi jogada muita, porque você tinha muita pedra, tirou-se muita cantaria, uma parte foi enterrada lá mesmo, a outra parte foi colocada para fora, infelizmente. Parte de ferragens, gradis de ferro fundido, foram totalmente restaurados também pela mesma equipe. Próximo. Pode ficar. Então, acho que está todo mundo cansado já, Na verdade, assim como eu vim meio que da última hora, eu acho que o que eu vou mostrar, na verdade, são umas fotos que foram feitas com ênfase em iluminação, né, e dá uma geral, assim, do que seria o projeto. Na verdade, nós fomos contratados para fazer uma parceria com um escritório suíço que chama Mate Lichtgestaltung, e o titular do escritório chama Hans-Peter Keller, e esse projeto foi desenvolvido em parceria com esse escritório. Houve um momento em que essa parceria foi um pouco afastada pela questão do custo, do budget, e foi um pouco um momento complexo do projeto, mas que felizmente depois eles voltaram nessa finalização e o Hans-Peter esteve aqui para fazer toda essa parte de focalização e acompanhamento do processo. Então eu vou mostrar rapidamente assim, as fotos, quer dizer, eu acho que o que todos já descreveram da elegância, da simplicidade, da busca pela uma linguagem que fosse única e fluida no projeto, né? Eu acho que foi o compromisso de toda a equipe e a iluminação acompanhou essa mesma trajetória, né? Então
existia todo um rigor de não se ter vários tipos de luminárias e lâmpadas diferentes. Existe uma economia, vamos dizer assim, nessa linguagem de que tudo tenha uma coerência ao longo do projeto como um todo, né? Então, assim, aqui no auditório a gente tem um sistema de iluminação que são luminárias bem lâmpada fluorescente, acrílico. Uma coisa que foi interessante nessa obra é que o acrílico utilizado não é um acrílico que a gente costuma ver nas luminárias para lâmpada fluorescente. É um acrílico que chama satinais, porque ele é satinado nas duas faces. Isso parece não fazer muita diferença, mas você não ter o brilho inferior na face do acrílico faz uma diferença. É uma sofisticação pequena, sutil, mas que faz uma diferença interessante. E aí a gente tem as luminárias para lâmpada dicróica, que faz a questão da dimerização, né? Quando você precisa de menos luz e só para a pessoa anotar na hora da projeção. Aí já entra o conceito do cubo branco, né? Então o conceito geral é uma iluminação periférica, que eu acho que vocês estão vendo, que é o que parece que está apagado, que é o wall washer, né? E aí ele tem um facho, um refletor assimétrico, que consegue iluminar a parede de maneira homogênea, desde cima até embaixo, né? Depois você tem um sistema de trilho, que é esse, vamos dizer assim, é um I e um O ao mesmo tempo, né? Que na verdade são trilhos de 3 seções, então você pode ter 3 acendimentos diferentes no trilho, e essas 2 linhas centrais que são para reforçar, vamos dizer assim, essa luz geral e ao mesmo tempo dar um impacto na base das paredes, né? E uma coisa interessante é que essa situação de fluorescente, wall washer, tanto na periferia como no meio, foi usada uma tecnologia DALI, que você pode dar um endereço ao reator de cada uma dessas luminárias. Então, existe um sistema de controle geral em cada sala, quer dizer, para cada sala você tem um controle específico, e você pode criar famílias. Por exemplo, eu quero um trecho da parede que eu vou acender com wall washer, então eu consigo endereçar só aqueles wall washers acender, sem precisar que a fiação faça isso. Então não é uma setorização por circuitos. A setorização é inteligente, é pela automação, né? E aí o que eu achei interessante também é que no trilho liga e desliga. Você não tem a dimerização do trilho em si. A dimerização é feita em cada luminária. Então o projetor tem um dimmer e você regula a intensidade nesse projetor. Aqui na situação da recepção, de novo, aquela busca pela limpeza da linguagem. Então, essas linhas, né, de luminárias fluorescentes, elas percorrem todo o edifício. Então, a mesma situação de linha a gente tem como solução da circulação e que se repete aqui na recepção. E a gente procurou alinhar isso às colunas que a Regina descreveu. Então você marca o ritmo da arquitetura e tem uma luz indireta e direta. Pode passar. Aqui de novo a linha, né, que tem essa situação de luz direta e indireta, para de alguma maneira você ter a percepção desse pé direito, né? Você consegue visualizar a altura como um todo. Aqui vocês já podem ver uma situação do trilho com projetores. Foi interessante que, assim, como demorou 5 anos essa obra, no início a especificação dos projetores era para usar halógena, a R111, e vapor metálico, né? Era uma especificação mais ou menos convencional. E aí demorou tanto tempo que deu para usar LED. Então, assim, os projetores finalmente especificados são projetores para lâmpada de 20, quer dizer, para um sistema de LED de 27 watts. E o interessante é que você pode mudar o facho, quer dizer, ele tem uma base, que é um facho concentrado,
e existe um kit de lentes que você pode mudar a conformação da distribuição do facho. Pode ser mais aberto, ovalado, mais retangular, quer dizer, você vai dar vamos dizer assim, a modelagem do que você está iluminando através dessas lentes. Nessa área onde o teto ainda existia um trabalho, né, que é naquela área de arte de educação, então a gente usou, quer dizer, não é o conceito do cubo branco, então a gente usou a mesma linguagem dos pendentes, né, só que agora fechando o quadro. De novo aqui seria a situação do cubo branco. E aqui dá um pouco para vocês visualizarem isso. Quer dizer, nessa área aqui, dos cantos cuentos colombianos, você pode ver que tem um trecho que está recebendo o wall wash, né, a luz lavada na parede, e aquele outro trecho que está apagado, porque tem a projeção. Então, eu acho que isso simplifica e facilita muito na hora da programação, porque realmente você pode orientar cada luminária separadamente, se ela vai estar acesa, apagada ou dimerizada, né? Aqui mostrando um pouco a flexibilidade desses projetores de LED, né? E como eles podem ser mais fechados ou com uma situação de facho mais aberto. A mesma coisa. A circulação. Pode passar. Você vê que, olha como o facho naquela escultura é super reduzido, né? Assim, é uma diferença incrível entre uma solução e outra. Aqui uma luminária, esse átrio, né, foi uma coisa bastante discutida. O que se coloca nesse átrio que tem um teto trabalhado e que na verdade as paredes todas têm um tratamento especial e o único ponto que se tem é aquele do meio. Então se resolveu colocar uma luminária simples, que tenha uma linguagem parecida com as outras, mas ela é um pouco diferente porque ela tem a forma circular, e isso aqui dá, vamos dizer assim, o contexto de que ela é especial para essa área, né? O restaurante, quer dizer, toda essa parte do térreo, existia uma preocupação de não deixar um contraste muito grande entre essa área que tem um pé direito mais baixo de 2,5 e a outra área que tem 4,80 m de pé direito, né? Então a ideia era sempre a iluminação ser difusa, fresca, bastante abrangente, né? Para não deixar com que essa diferença de pé direito contribua para você se sentir numa situação de subterrâneo, né? Que é um pouco a característica do que seria originalmente isso. E aí aqui a gente tem essa iluminação indireta a partir da marcenaria, né? Que dá uma certa leveza aí na estrutura, e uma luz pontual com situações de luminárias de acentuação. Na loja também foi um pouco um desafio, porque a gente tinha essa área central do teto que precisava ter um tratamento acústico e a gente não iria poder embutir nessa situação central, e aí a solução foi colocar essas luminárias lineares de sobrepor, porque não fazia sentido com essa altura ser pendente, né? Então, de novo, a mesma linguagem, mas com uma situação de uso diferente, de cor diferente também, porque na parte superior a gente usou aquele marrom que conversava com a esquadria, com toda a parte daquela situação de arquitetura. E aqui a ideia era ser o mais discreto possível no teto. Nessa área da circulação periférica do pátio, né, a gente tem duas situações bem distintas de iluminação. Onde tem o arco, a gente tem essa luminária que é uma arandela que joga a luz para cima e para baixo, né, e entre os arcos a gente tem essa luminária que na verdade é um disco iluminado, que você tem uma iluminação frontal e ele sobra uma luz em volta, né, da luminária.
aqui nas escadas a mesma linguagem de arandelas, só que aqui um formato diferente, aí é um formato mais simples, porque aquela área é uma área mais nobre, né? Essa área é uma área mais burocrática, administrativa do prédio. Pode passar. E aqui mostrando de novo, quer dizer, a vontade de ter esses eixos e essas linhas muito bem marcadas. E que nesse caso aqui são quadrados, né? Não é a linha, até porque para dar um pouco de escala, né, desse pé direito um pouco mais baixo, mas sempre procurando ser a limpeza do desenho em todo o processo. Que já mostra um pouco o efeito da iluminação. A área de educação, que a gente tem esses forros que são forros modulados, então uma luminária que se adeque à modulação do forro. E a fachada, que isso foi um conceito feito pelo Raspeter, quer dizer, foi uma intenção dele, que na verdade a gente tem uma luz suave ao longo de todo o plano da fachada, onde ele colocou uns postes próximos vamos dizer assim, ao tronco da palmeira, de maneira vamos dizer assim, mimetizar a verticalidade desses postes, né? E aí a gente tem acho que podemos passar uma foto, que aqui dá para ver melhor o poste. Então, tem esses postes junto às palmeiras, onde tem os anéis, que na verdade sempre são dois anéis, um superior e um inferior, para ajustar a altura dos projetores. Então, o que está sendo usado aqui é uma luminária para lâmpada de vapor metálico, onde nessa porção da fachada a gente está usando 70 watts, ali na Santa 150, aqui é um facho mais aberto com uma lente ela é uma lente prismática nos dois sentidos, então ela é um quadriculado que faz com que o facho fique mais aberto, mas você veja que não tem aquela projeção circular, né, de um facho quando você tem um aparelho cônico, né? E na parte do acesso a gente tem uma ênfase na iluminação da imagem e ao longo da escada e do acesso principal. E um partido que eu achei bem interessante, pode passar. Acabou? Então volta uma que eu acho, não sei, acho que vocês lá vão visualizar talvez melhor do que aqui. Mas um partido interessante que ele fez para esse pátio é que o que ele entendeu naquele momento é que não havia escala quando você está dentro do prédio para você visualizar o topo da palmeira. Então a intenção dele foi marcar o tronco da palmeira, né, com também projetores e meio que um facho rasante que você pegue ao longo da palmeira, vamos dizer assim, em uma altura determinada, né? Agora, é engraçado que não tem a foto do pátio interno, né? Porque o pátio interno também foi uma discussão grande, como iluminar o pátio interno. Então, no final, a solução que nós demos foi colocar projetores no telhado, meio que, assim, eu acho que foi um pouco da nossa experiência de iluminar a igreja, né? Assim, a gente sempre usa as cimalhas da igreja e ilumina as faces de maneira cruzada. Então, se vocês estiverem no parque, vocês vão perceber isso. A gente tem um projetor desse lado do telhado, iluminando vamos dizer assim, o quadrante do O nesse sentido, e desse outro lado iluminando esse lado. E é apenas um projetor para a lâmpada de 150 watts, e aí ele tem uma lente que chama uma lente de escultura, que faz com que o facho fique retangular. Então você consegue realmente alongar a abrangência desse facho, né? E o interessante é que a gente fez vários testes, que todos estávamos presentes,
e que foi uma grande polêmica a iluminação desse pátio, mas foi abençoada depois por todo o board, né? Porque eles todos estavam meio que apreensivos, achando que fazer uma iluminação de cima para baixo com um projetor podia ficar uma coisa agressiva, ofuscar e ao mesmo tempo ficar uma coisa lavada, e que na verdade não ficou, não era nada essa a intenção. É justamente uma iluminação suave, e através da reflexão dessa iluminação suave você tem a percepção do pátio como um todo. Mas isso tudo eu estou contando porque no final das contas a gente acabou iluminando a Copa da Palmeira, porque uma coisa engraçada é que quando a gente esteve no pátio para fazer esses testes, foi que a gente sentiu de como era aconchegante esse espaço do pátio, né? Como ele abraça quem está lá dentro. E a visão da palmeira do pátio é a copa. Se você olhar, né, de dentro para fora, você visualiza perfeitamente as copas. Então a gente também colocou projetores no telhado para iluminar as copas da palmeira. Então no final das contas ela acabou sendo iluminada no tronco e na copa de outro ângulo, né? Mas é isso. Bom, eu acho que seria agora interessante fazer algumas perguntas do público, né? Acho que vocês deveriam voltar. É impressionante o cuidado, assim, quando a gente visita a Casa Daros, isso é muito evidente. Enfim, com atenção a cada detalhe mesmo, né? Com cada pequena coisa ali, colocada ali dentro é muito sutil, umas coisas são muito bem harmonizadas umas com as outras. Eu acho que essa apresentação, de alguma maneira, ela reforçou isso, e eu achei muito interessante o revelar dessa anatomia da edificação. Enfim, eu acho que grande parte das pessoas aqui são arquitetos, né? A gente sempre se depara com essas questões, né? Como é que a gente vai resolver essa anatomia do edifício, e na Casa Daros realmente isso é feito de uma maneira excepcional, né? E a interferência de todo, enfim, desse grande volume que foi colocado aí dentro passa praticamente imperceptível, né? Então acho que vocês estão todos muito de parabéns, assim, pelo sucesso da intervenção. Bom, enfim, eu queria abrir para perguntas, para saber quem tem alguma dúvida, enfim, alguma questão. Eu queria perguntar sobre a piscina, se a piscina estaria quieta, e a piscina não é do século XIX, foi feita quando, e por que não se pensou, ou se passou pela cabeça de vocês, usar a água como um elemento paisagístico, né, retomar essa ideia da água, da piscina? A questão, bom, a piscina, ela não é, obviamente, original, né? Ela é bem posterior. Eu não sei exatamente de quando ela foi feita, mas o partido paisagístico foi sempre muito clean também. Então não se queria espelhos d'água, grandes áreas de vegetação. Foi bastante difícil essa questão do paisagismo. Então, alguma graminha. Alguma graminha no final nós conseguimos. Mas o local onde está a piscina, na verdade, tem um grande reservatório de água e a caixa de reuso também, tem uma caixa interna de reuso. Acho que é isso, né, Isabela? Então, a piscina realmente, por decisão da Daros, ela desapareceu. Ela ficou como um registro só fotográfico, como várias coisas ficaram só na memória fotográfica da casa. E dentro desse partido também, quer dizer, eu sou vidrado no pátio. Quer dizer, a gente investiu muito na limpeza, né? O pátio conseguiu se fazer com tecnologia, expressar todo um desejo conceitual. Desde quando nós entramos, de tirar todas as intervenções inadequadas ao longo do tempo, e depois a mudança de rota do próprio projeto do Paulo Mendes da Rocha. Então, essa questão de 1.500 metros de área absolutamente limpo, né? E
não tem nenhuma caixa de visita, nenhuma caixa de inspeção, as placas são removíveis, se faz a drenagem pela junta, o nível do pátio é nivelado com o piso da lógia, né, que é toda a circulação, tem todas as portas, com um desenho contemporâneo. E acho que esse pátio, de uma certa forma, quer dizer, a Dários, de uma certa maneira, eu acho que a intervenção se faz mais com menos. Ali se subtraiu muito para se conseguir melhores resultados. Eu acho que em todas as disciplinas que foram envolvidas no projeto, não foram poucas, eu acho que não só as disciplinas, como as tecnologias utilizadas em cada uma das disciplinas. Eu acho que a coordenação disso tudo, o entendimento entre elas, né? Esse diálogo se aconteceu em todos os níveis de discussão, em todos os níveis de projeto. E o pátio acho que acabou virando a nova identidade da Casa Dários. É um pátio que não tem nada, né? Os eventuais o eventual mobiliário que tem de mesa, de café, de restaurante e tal, são mobiliários leves, facilmente removíveis. Há uma série de ideias de utilização. Isabel chegou a se referir a Eugênio Valdez, que é o curador, de fazer cinema ao ar livre com cadeira de praia. Isso no verão é um programa carioquíssimo, fantástico, né? E é isso, montar um circo, montar um concerto, montar um concerto de jazz. Então tem uma possibilidade, é uma praça para a cidade, né? Esse pátio talvez seja o espaço da Dários que mais me agrada, não é à toa que todos os ambientes do programa são distribuídos em volta dele. Eu queria fazer uma pergunta sobre como é, enfim, tem toda uma outra ala da Casa Dários que ainda não foi recuperada, e a minha pergunta é se existe alguma previsão, mas também que tipo de programa que essa outra ala vai receber. Nem eles próprios ainda têm segurança do que vão fazer. Nós estamos tendo a primeira ideia do que poderia ser um estudo preliminar, com algumas alternativas de uso administrativo, talvez umas áreas para reuniões, para convenções, e uma possibilidade de se passar uma biblioteca, até por conta das sobrecargas, de vazar os pés direitos e usar o piso do térreo como suporte das estantes de livros, que tem uma carga concentrada enorme, mas tudo isso ainda são ideias muito soltas que nem eles próprios, nem nós, estamos começando a pensar nisso, junto com eles, e em todas as escalas, a equipe técnica da Casa Dários, quando não sabe muito o que quer, eles pelo menos têm uma noção muito... Como foi durante o programa, como eu poderia dizer isso? Quer dizer, a gente sempre teve um trabalho de ida e volta muito intenso, né? Um diálogo muito intenso, e até nos aspectos que tinha mais discordância, sempre houve possibilidade de se apresentar um monte de soluções diferenciadas. Eu torço muito pela fase 3, são mais 3.500 metros quadrados de área para ser incorporada à Casa Dários. E lembrando sempre, e Regina Valdemir lembra disso, que aquilo é um prédio só, né? Há um eixo de simetria ali, que é absolutamente simetria mesmo. Então, tudo que está de um lado ele vai se rebater do outro. Então, até conceitualmente, a gente não pode abusar desse balance aí, né? Ana, para a equipe toda na pergunta, eu acho que existe um projeto e processo. A pergunta era como vocês lidaram com a questão do tempo entre intervir, entre restaurar e fazer o caminho enquanto se caminhava, né? Caminhando, uma obra já pensada, detalhamento já mais ou menos adiantado, né? Ou pelo menos previsto. E como vocês lidaram com esse tempo, assim? 5 anos, vocês imaginaram no início do processo que isso ia levar 5 anos? Depois de 3 anos passados, ou seja, mais de 50% do caminho já feito, vocês mantiveram firmes nas ideias inicialmente pensadas, e o restauro, quando apontou outras soluções, foram apontando essas outras soluções. Como você lidar com um projeto que é um processo? Eu acho que a Isabel pode falar um pouco disso também, mas houve nisso, eu acho que uma linearidade, um objetivo a atingir,
mas o processo foi um processo sofrido, um processo lento. Se por um lado a gente acreditava muito que aquilo tinha um fim e qual seria o resultado final, por outro a gente achava que 5 anos seria pouco, que aquilo não ia ficar pronto nunca, né? Teve uma ideia, teve uma hora que aquilo parecia Bósnia-Hercegovina bombardeada e que você não conseguia enxergar, que era um fim de caminho, né? Mas, de um modo geral, a gente sempre... projeto, você imagina que você projeta um resultado. Pois é. É um processo. Pois é um processo. Deixa eu falar assim. Eu acho que uma coisa super importante, justamente que é um processo, né? Foi a presença nossa na obra. Isso é fundamental, porque isso permitiu que ao longo do caminho a gente fizesse todas as correções de rumo, entendesse melhor. Eu acho que essa é a coisa principal. A gente, desde o primeiro dia, a gente entrou na obra. Rodrigo, ali que está ali em cima, que nos abandonou agora no final, mas resistiu bravamente. Ele teve na obra esse tempo todo, era o nosso braço do escritório lá. E eu acho que isso faz toda a diferença. A gente realmente acreditou que a gente tinha que estar lá o tempo todo, refazendo levantamentos, revendo coisas do projeto, detalhando, redetalhando, entendendo melhor a Casa Daros, que é uma instituição que é complicada. Ela mesma também se recria a cada momento, né? Então, a gente teve muitas mudanças de percurso e acho que realmente estar na obra, estar junto com a construtora, estar junto com os projetos complementares, eu acho que isso assim foi fundamental e acho que é isso que dá a qualidade do projeto. A gente sempre conversou com todo mundo, assim, todos são fundamentais. A gente fez um meio de campo. Sei que a gente tem uma participação super importante, mas eu acho que essa conjugação de todos que, inclusive nossa com a Casa Daros, né? De ter esse diálogo e tudo é a coisa mais importante, que dá a qualidade do projeto no final. E Maria Helena sabe disso, que eu acho que como se disse, que dá o norte durante todo o tempo, até antes de se entrar, é o conhecimento. Quanto mais detalhado, quanto mais integral for o conhecimento do caráter construtivo da edificação, melhor você tem condições de propor soluções. E ali, cada vez que cavava, cada vez que quebrava, é uma caixa de surpresa. A questão do corpo presente, eu acho que até a questão não só do escritório montado na obra, como do nosso escritório que está em Botafogo há 35 anos, né? E a proximidade física. Quando tinha qualquer problema maior, ia-se lá, né? E montava uma reunião e mostrava e dava alternativa. Alguns detalhes desenhados repetidas vezes, mas eu acho que sem perder justamente basicamente aonde a gente queria chegar. É uma estrada sinuosa, mas com um objetivo, lá que a gente queria alcançar. E nós estamos muito felizes com o resultado que se conseguiu. Muito. Pouca modéstia em relação a esse projeto. Pois é. Primeiramente, parabéns, ficou muito bom trabalho seu, é sempre prazeroso ver um projeto objetivo, atento aos detalhes e aos acabamentos, as coisas bem feitas. Eu fiquei com uma dúvida no processo inicial, pelo que eu entendi. Parece que o projeto era do Paulo na Rocha, inicialmente, depois ele saiu, vocês entraram. Como que isso aconteceu? Qual que é a história? Bem, nós fomos levados para a Casa Daros em 2006, né, ou 2008, pela arquiteta Silvia Fingeruti, que era quem dirigia as obras nesse momento. Silvia tem uma larga experiência, a Regiane já estava lá, a Mônica já estava lá, com um projeto, um anteprojeto do Paulo Mendes da Rocha, em cima do qual se começou a obra, né? A gente, de uma certa forma, era o braço, foi convidado para ser o braço deles aqui e fazer essa intermediação, justamente por o que eu acabei de falar, né? A proximidade física, a presença física do escritório na obra era importante, e principalmente num projeto desse, que a cada semana tinha-se uma surpresa.
E houve uma série de fatores que simultaneamente aconteceram, como, por exemplo, eu acho que na medida em que a obra estava iniciada, estava o edifício de pernas para o ar, eu acho que a própria diretoria da DARO se tocou da necessidade de rever o programa. Primeiro, quando eles estavam procurando o prédio para comprar, chegaram a ver instalação industrial desativada, chegaram a ver armazém no Cais do Porto. Eles compraram seguramente 6 vezes maior do que pretendiam inicialmente, né? E, além disso, isso já é uma opinião minha, antes de tudo dizer que eu sou um fã incondicional do trabalho do Paulo da Rota. O projeto era muito interessante, mas existe uma coisa aí que é muito mais conceitual do que da proposta, que não vem estabelecido com a sensação que eu tenho é que a equipe da DAROS e o próprio escritório da arquitetura, de uma certa forma, viajou junto num superdimensionamento de ocupação, né, que não sei exatamente qual o motivo que levou a diretoria e a administração da Casa DAROS a rever essa questão do programa e principalmente da área construída. No programa, no projeto do Paulo, no projeto de ocupação, nós tínhamos construídas, ou proposta, uma grande reserva técnica, não lembro que área tinha, né, um pátio, um grande auditório, além da área de 12 mil. Mas uma biblioteca, que era uma fonte, né, Eu acho que aquele fechamento do pátio também foi uma coisa que causou uma certa polêmica, não? O fechamento cobertura. Pois é. Era uma estrutura metálica como a que acontece na Pinacoteca em São Paulo, era o mesmo partido. Então, primeiro que tinham interferências e você não conseguia mais ter a leitura dos pátios. Então, era um acréscimo de área, isso que você falou. E quando eles se deram conta da dimensão do edifício, porque fala em metragem quadrada, mas eu acho que a pessoa, quando comprou, não tinha ideia. Tanto que você fez fase 1 e 2 e está tudo bem dimensionado, generosamente dimensionado. Falta a fase 3, que são mais 3.500 metros quadrados, que é bastante, talvez até excessivo. Então, houve sim um repensar e uma orientação da DAROS em diminuir áreas, em diminuir custos, vamos falar em custos também, verbas, e imaginou uma coisa e começou realmente o custo ficar muito elevado, porque o nível de qualidade e a exigência deles era muito grande. Então, pagava-se também bastante por esse restauro. Não foi um restauro que poupou, ele é muito simples hoje, mas é o que a Isabel falou, por detrás daquilo tudo tem uma tecnologia de ponta, tem uma série de profissionais que foram envolvidos. Eu, por exemplo, trabalhei 6 anos lá. Você sabe quando foi investido na reforma? Agora eles divulgaram o valor final da obra, foi o prédio custou 16 milhões de reais e a obra foi 67 milhões. Na parte feita, fases 1 e 2. Né? E houve a questão lá com o escritório do Paulo, acabou sendo muito bem resolvida, porque eu tenho a sensação de que chegou-se a um ponto de estreia, inclusive pela distância física, né? Porque como existiam decisões a serem tomadas praticamente toda semana, precisava se deslocar gente do escritório deles para cá, e a sensação que eu pessoalmente tenho é que chegou num ponto que eles estavam loucos para sair e a DAROS jogou que eles saíssem, né? Então houve aí uma negociação da qual obviamente a gente não participou, mas que eu acho que foi uma saída que pacífica e ganhou muito o projeto, sem sombra de dúvidas. Eu acho assim que existem 2 tipos de intervenção. Era uma intervenção criativa demais, do ponto de vista da preservação. Então, assim, criativa no sentido assim, de que eram volumes, eram passarelas que não se faziam tão necessárias. Seria interessante? Seria, mas era brutal com o patrimônio. Ele guardava bem, quer dizer, a Pinacoteca é
bastante interessante. Chegou um momento que o Paulo disse assim para a gente, quando a gente escarnou o subsolo, de deixar tudo aparente. Eu disse, olha, só lamento, é muito bonito, mas não vai funcionar. Você estava colocando e pagando um sistema de filtragem de ar, um fator de proteção F7, mais top de linha, e ia deixar aquela parede com o material desagregado, por mais consolidante que a gente pudesse especificar, fica tudo muito bonito, era lindo ver todos aqueles arcos de descarga no porão decapados, mas não, a função dele não é. Ele tem uma camada de proteção. Então, essas coisas foram sendo sempre repensadas. E eu acho que com isso, né, ganhou muito o projeto. Mas eu não sou suspeita, eu falo com tranquilidade que eu acho que melhorou substancialmente o projeto. Ele ficou muito mais enxuto, muito mais limpo, e o prédio ganhou muito com isso, sem sombra de... Eu não tenho dúvida que o prédio ganhou. Acho que foi corajoso a proposição dele de rebaixar o pavimento, o porão, fazer o porão habitável, foi uma ideia inicial, né? De cortar os embasamentos. Então, ficou bacana, ficou muito legal, mas o restante eu acho que já ia ser talvez um pouco demais para o oceano. Eu queria só completar, se me perguntasse, porque eu, contra a Regina, eu gosto muito do trabalho do Paulo, se me garantissem que o programa exigia a área que ele propunha no projeto, eu acho que seria uma excelente intervenção. Agora, questões do tipo, não se construiu não estava se projetando a fase 3, mais 3.500 metros quadrados, mas já se pensava em colocar uma série de construções novas. Era um caminho completamente diferente. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas eu acho que é um caminho, são caminhos absolutamente divergentes, de maneira de encarar isso. E eu acho que um projeto de intervenção, ele, em alguma medida, ele é uma questão de interpretação. Esse equilíbrio entre velho e novo, eu acho que é isso que determina justamente o caráter da intervenção, né? As intervenções, exatamente como eu já tinha falado, as intervenções mais silenciosas, ou as mais exuberantes, ou as que ficam mais ou menos no meio, né? Se preserva mais e se intervém menos, ou se faz o contrário. São decisões, eu acho, conceituais que são da maior importância e que você tem que tomar um caminho. O nosso planetário. Só para triplicar, não queria causar essa polêmica, eu acho que a resposta sua foi excelente, eu acho que a resposta do Paulo poderia ter ficado muito boa, eu gosto de transmissões internas. Mas não, a dúvida era só essa, era só saber se vocês tinham trabalhado juntos em um período, se tinham saído, o que foi respondido. Mas não era para causar essa polêmica. Não, nem é polêmica, eu acho que é isso que a gente fez parte da história do prédio. Dois projetos já falamos. Eu acho que, inclusive, assim, só para você saber que no começo a gente trabalhou junto, né? Porque quando a gente entrou e que a gente seria um braço do escritório dele próximo da obra e que ele não tinha interesse de montar um escritório aqui nem nada, né? Então a gente trabalhou em consonância, né? A mudança do programa foi da Casa d'Aros. E, como o Hernani disse no comecinho da fala dele, a gente, até em respeito a um arquiteto que a gente admira e tudo, a gente considerou, isso é bem interessante nesse projeto, a gente considerou tanto o prédio existente como o projeto existente como a pré-existência do projeto. Então, vários elementos, todos os elementos que se adequavam bem à nova proposta foram aproveitados. Então a gente tem diversos elementos, diversos detalhes e decisões que foram aproveitadas do projeto original, assim como vários elementos, etc., da casa original. Então, de tudo isso se fez um novo projeto, que é o projeto que está lá. Bom, queria agradecer a vocês, agradecer ao público. Até a próxima.